Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Este é o tema aqui do devocional de hoje e para isso quero convidar você a olharmos juntos o que o apóstolo Paulo deixou para nós na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 57. A Bíblia diz assim: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, seguindo aqui também a esta escritura, nós vamos comentar aqui algumas coisas baseados na mensagem Hebreus capítulo 2, segunda parte, foi pregado no dia 25 de agosto de 1957, do parágrafo 62 a seguir, até próximo ali ao parágrafo 81, intercalando, né? Não dá para se falar de todos esses temas e nós queremos apenas atiçar você um pouco, né? Para que você ame mais a Cristo, medite nas Escrituras, leia também a tua mensagem. Se você ainda não a tem, na descrição aqui deste vídeo nós temos aí alguns sites que podem te ajudar, né? Que tem ali colocado os lugares onde estão essas mensagens que citamos. www.amensagem.org é um deles, tabernaculodafé.org.br é outro, crentesdabiblia.org e branham.org. Está aqui na descrição deste vídeo, se você acompanha pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, tá bom? E se você está aí pelo áudio, volte aí, né? Me ouça novamente, digite aí no teu computador, no teu celular, e você vai conseguir acessar aí a esses conteúdos. Esta mensagem que eu estou lendo aqui hoje, ela está disponível ali na página tabernaculodafé.org.br, tá bom? Entre lá, acesse na guia de mensagens, você vai encontrar isso lá e você pode ler ela na íntegra, tá bom? Pois bem, vamos aqui ao nosso assunto então. Ele começou dizendo assim, olha, nunca se esqueça disso. Quando Jesus estava partindo e subindo lá a colina, a morte estava zunindo ao redor da sua cabeça. Vamos levar o nosso quadro até Jerusalém, há 2000 anos atrás, mais ou menos, né? Como poderia você rejeitar aquilo? Ora, todos nós conhecemos o que aconteceu com Jesus ali naquele dia. E a grande pergunta que fica para todos aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Salvador é como que as demais pessoas ainda não fizeram isso. Talvez você não fez isso ainda, não tomou essa decisão ainda, porque você não conhece quem é este Deus das Escrituras. E você o conhecerá quando você abrir a sua Bíblia e começar a pedir, Senhor, abra o meu entendimento. Nunca tive contato com a Bíblia, nunca entrei dentro de uma igreja, ou quando ia não dava muita importância, mas ajude-me a compreender o que está escrito aqui. E você verá e conhecerá então verdadeiramente quem Ele é, e tenho certeza que você se sentirá atraído por essas palavras. Porque é impossível conhecer o que Ele fez naquele dia e não amá-lo, e não querer mais disto na sua vida. Pois bem, eu ouço um som vindo das ruas. Vamos voltar lá 2000 anos, vamos imaginar aquele dia. O que é isto? É a batida de alguma coisa. É uma cruz de madeira batendo ali naquelas pedras da rua, emitindo aquele som, e ali todas as pessoas olhando, várias e várias pessoas vendo aquele homem passar com aquela cruz nas costas. As pessoas gritando para crucificá-lo, as pessoas querendo a morte dele e ele andando no meio daquele corredor terrível. Ele diz, eu vejo como sangue caindo pelas ruas, respingos de sangue, aquele rastro sendo deixado de um homem inocente indo para a morte. O que era isto? É um homem que não fez mal algum. Ora, às vezes você diz, eu
eu sofro, eu procuro fazer o bem para as pessoas, mas sabe, pastor, as pessoas nunca me tratam como deveriam tratar. Ora, não trataram o Criador delas. Você acha que eles vão tratar bem você? Agora, tem que haver em nós uma estrutura emocional apta a compreender isso e a saber que aquele que nós precisamos realmente, que é de Deus, é Jesus na minha vida e na sua vida. Este te compreende muito bem. Este não rejeita a adoração que você entrega sincera e baseada na Bíblia. Este não vira as costas para você e este não esquece de você. É para este que nós vivemos, é olhando sempre para Jesus, que a nossa vida crescerá, fluirá, as pessoas ao teu redor, ora, volta e meia você terá esse tipo de dificuldade. Ah, mas eu só fiz o certo e ainda sofri isso. Sim, vai sofrer muito mais. Procure fazer o certo para Jesus, procure endireitar seus passos no caminho da cruz, que estas coisas se tornarão tão pequenas na tua vida a ponto de não lhe incomodar mais. Pois bem, mas ele era um homem, vamos voltar aqui, que não fez mal algum, nada a não ser o bem. É só isso que ele fez. Ensinou, curou, libertou, tirou das prisões homens que estavam tomados de legiões de demônios. Só isso que ele fez, liberdade às pessoas. É isso que ele trouxe para a minha vida e para a sua. Mas aqui entra então um ponto muito importante para entender o que fizeram lá e compreendermos também o que está acontecendo aqui. As pessoas estavam cegas, elas não o conheceram, não conseguiram olhar para aquele simples homem e ver que ali estava o Messias passeando no meio deles. Ora, você olha talvez hoje para a sua Bíblia e considere ela apenas um livro de história. Infelizmente, muitas pessoas têm isso. Olham para um Deus histórico e ficam maravilhados com o que ele fez no Egito, com aquele povo libertando do cativo ali os hebreus, ficam maravilhados de ver o que ele fez nos dias de Elias, mas esquecem que ele está vivo. Ele foi a uma sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele enviou um Consolador para que nós estivéssemos amparados ainda hoje. A obra de Deus não terminou, a obra de Deus não cessou. Ora, é o mesmo Deus. E se você olhar para a Bíblia apenas como um livro de história, você não conseguirá vê-lo agindo aqui hoje. Mas olhe para a Bíblia como um livro de profecias, olhe para a Bíblia como um livro vivo e você verá que o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e está agindo aqui ainda nos dias de hoje. Mas as pessoas estavam cegas. Não é questão de não ter uma visão, de seus olhos naturais não enxergaram. Era uma questão espiritual. Este era o grande problema. O irmão Branham, por exemplo, viveu num tempo em que um homem um dia chegou para ele e disse: olha, você ora pelas pessoas, as pessoas são curadas, então me faça cego aqui agora. Olha que pedido, né? Estranho. Muitos iam pedindo por uma oração, este homem desafiando, descrendo, chegou a dizer: olha, me faça cego, faça eu um homem cego da agora em diante. Ele diz: olha, eu não posso fazer isso, amigo, o diabo já fez isso com você. Não era cegueira física, não, era espiritual. Era ver a verdade e não crer naquilo, ver o que Deus estava fazendo, porque cada cura realizada aqui era Deus curando, logicamente que era. Era Deus salvando, era Deus libertando, era Deus dando uma direção. Como você olha na Bíblia, aqueles profetas estavam ali amando de Deus, fazendo a obra de Deus. Se eles não viam naquele tempo, Acabe olhou para aquilo, quantos milagres Elias não fez nos dias de Acabe. Ainda assim, Acabe estava como que cego para aquelas verdades. Cego, não cria, sabe? Não confiava naquilo e não enxergava o mesmo nível de fé, de grandeza que Elias estava fazendo, vendo e agindo ali. Então, ele diz: eu sei o que o Senhor deve ter passado naquele dia. Sabe, o sangue esvaindo,
das 9 às 3 da tarde, ali naquela caminhada e apanhando, e cuspes na sua face, aquela dificuldade. O irmão Branham teve um episódio de sofrer um disparo de uma arma acidental ali, e ele diz, olha, eu vi aquilo, o sangue esvaindo, como que aquilo é ruim, uma pequena comparaçãozinha, né, em relação a tudo aquilo que Cristo passou. Ele diz, olha, eu sei o que ele deve ter passado naquele dia, num grau ainda maior, né, até aquelas manchinhas surgindo nas suas costas, até se tornar uma mancha só. Aquele era o sangue de Emanuel, do qual a terra não era digno daquilo. Mas tudo isso que eu estou dizendo para você é para mostrar que ele fez aquilo pensando em você, pensando na raça humana, pensando no pecador, pensando naquele homem que precisava ser socorrido. Mas enquanto ele subia, lá estava o ferrão daquela abelha da morte zunindo ao redor dele. Lá estava a morte rodeando ele. Eu vou pegar você agora. Agora vou matar este Messias. Todos nós sabemos de uma coisa, que quando o inseto, a abelha, ela lança o seu ferrão contra um ser humano, contra alguma coisa, ela larga o seu ferrão ali. É feito para ferroar uma vez, né? Principalmente a abelha, ela ferrou e deixa o ferrão ali e volta. Agora ela não é mais mortal para nada. Ela não causará mais dores ali. Então, entenda que este é um quadro do que a Bíblia nos mostra para exemplificar o que aconteceu também ali. Então ele diz, irmãos, todos sabem que o inseto, uma abelha, se te picar uma vez, o ferrão está acabado. Ela não pode ferroar mais, porque quando isto acontece, ela coloca o seu ferrão para fora. Esta é a razão pela qual Deus teve que se fazer carne, descer aqui, para aguentar esta ferroada da morte sobre sua carne, tomar o poder desta morte e agora dizer para mim e para você, olha, assim como eu venci, vós também vencereis, assim como eu estou vivo, assim como eu ressuscitei, isto é possível a você agora, porque eu tomei o controle destas coisas. Ele tomou o ferrão da morte em sua carne e ele arrancou o ferrão da morte. Tirou este poder sobre o diabo. A morte pode zumbir, pode atormentar, mas ela não pode te ferir mais. A morte não deve ser um medo para mim e para você mais. Não, ele venceu a própria morte. Ele venceu. Nós sabemos como cristãos que se os nossos dias aqui nessa terra terminarem, nós entramos em um descanso. Sabe, a morte não é um apavoro para nós. O cristão que está firmado e edificado na palavra, ele não teme a hora da sua partida, ele sabe que ele está seguro nas mãos daquele que venceu a morte lá atrás. Paulo, quando ele sentiu aquela abelha zunindo ao redor dele, quando ele sentiu que a morte estava lhe cercando, ele diz isso que nós lemos aí em 1 Coríntios 15, 55. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Cadê o teu sucesso, o teu ferrão agora, que você apavorou a homens e mulheres durante tantos anos? Cadê isto agora, morte? Em que força você tem sobre mim, que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo? Em outras palavras, né? Ele podia apontar para o Calvário, onde ele foi deixado na carne de Emanuel, aquele ferrão da morte, né? No exemplo aqui. Onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Cristo se tornou pecado, feito interior, foi feito inferior para tomar a morte sobre si mesmo. E ele não se envergonhou de ser chamado nosso irmão, de descer, de ter uma pele humana como eu e você. O grande Deus criador de todas as coisas estava escondido em pele humana, andando sobre esta terra, e ele foi tentado exatamente como nós somos. Ele pôde passar por tudo isto sabendo, ele suportou o mesmo tipo, irmão, de tentação que você suporta, e ele pôde fazer e ser o tipo perfeito de um intercessor para nós. Ora, ele nos conhece, ele sabe o que esta carne é, ele sabe o que o mundo, a influência que o mundo tenta exercer sobre você, mas volto a dizer, ele venceu isto por mim e por você. Ele veio aqui a esta terra, tomou todas estas coisas, suportou tudo isto, venceu para dizer a mim e a você:
Se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, se Cristo estiver em você e você ligado a Ele pela palavra, através da fé, você também pode vencer. Você pode resistir, sabe, a esta ânsia, a este desejo do pecado que fica aí bombardeando, zunindo na sua mente. Cristo venceu isto por você. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará por você, diz o salmista. Então você, meu irmão, minha irmã, lembre-se disto. Guarde bem isto. Você não vê que isto é a coisa toda, o assunto todo é a graça de Deus. Tudo isto é Ele fazendo por você quando você não merecia. Quando nós não merecíamos, Ele foi lá e fez por nós. Tudo isto é graça. De qualquer modo, não é o que você faz, é o que Ele já fez por você. Agora, você não pode fazer nada para merecer sua salvação. Salvação é um dom e Cristo se tornou nossa salvação porque Ele sofreu como sofremos. Ele foi tentado do mesmo modo que somos tentados. Ele não se envergonha, volto a dizer, de ser chamado nosso irmão, porque Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe, Ele se tornou a semente de Abraão, tomou a ferroada da morte na sua própria carne para nos reconciliar de volta a Deus. E agora Ele se assenta ali como um intercessor. Ora, tudo isso Ele fez para salvar você. Tudo isso Ele fez para que você tivesse uma oportunidade. Sozinho, sem Deus, você não consegue se salvar. Se salvar do pecado, se salvar das malícias deste mundo, da concupiscência desta carne que tem sempre a inclinação para o mal. Não, você precisa de alguém muito mais forte. Você precisa do poderoso conquistador com você para que você possa vencer. Sem Deus aqui, não conseguiremos dar um passo sequer. Sem Ele aqui, nós somos meros objetos neste mundo. Sem Ele aqui, nós nunca temos a nossa mente corretamente colocada no lugar. Cristo é que está nos ajustando, Cristo é aquele que está trabalhando conforme nos ensina Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará. Ele está fazendo isso com você diariamente. E ai de nós se rejeitarmos a graça de Deus. Ai de nós se acharmos que conseguimos sem Ele, que podemos avançar sem Ele, sem o intercessor das nossas almas. Não, nós precisamos de Jesus e precisamos dele agora mesmo. Amado e eterno Deus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes, ó Deus, estas coisas de sábios, de entendidos, mas que mostraste isso, revelaste isso aos pequeninos. Nós, ó Deus, olhamos para Ti nesta hora e lhe agradecemos, Senhor, por vermos estas verdades, por vermos estas coisas, por ver o preço que o Senhor pagou aquele dia e, Senhor, pela Tua graça nos rendemos a Ti nesta hora, que o Senhor venha e tome controle sobre nossas vidas e nos dirija, Senhor. Não queremos de maneira alguma rejeitar aquilo que foi feito no Calvário. Não queremos esquecer a grande obra de amor operada, de salvação, de redenção, que foi operada ali naquele madeiro. Senhor, que possamos viver uma vida que valorize, ó Deus, aqueles atos ali no Calvário. Senhor, que nossa fé se firme cada vez mais, ó Pai. Este é o meu desejo nesta hora, Senhor. Dá-nos a grande convicção, ó Deus, e dá-nos uma fé mais viva, uma fé mais firme, ó Pai, para resistir a todas as investidas do diabo contra nós. Senhor, que possamos na hora da dificuldade olharmos sempre para Ti, que possamos na hora da bonança, da fartura, da prosperidade, também olharmos somente para Ti, Senhor. E sei que se fizermos isso, tudo irá bem em nossas vidas. Pai, guarda-nos de todos os males, de todas as enfermidades e abra, Senhor, as janelas do céu sobre essas famílias que nos acompanham, derramando sobre elas muitas e muitas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo eu peço isto a Ti, ó Pai. Amém, Senhor. Amém.